qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, e para mim é muito gratificante. Eu trabalho pesquisando e desenvolvendo materiais para aumentar a competitividade de pessoas, especificamente nessa série que nós estamos prestes a concluir. São 25 anos de dedicação pesquisando as melhores maneiras, as melhores estratégias de negociação existentes. Nós vamos... O que nós vamos ver hoje na data que está aí é o melhor da metodologia desenvolvido pelo programa de negociação da Harvard School. Nós conseguimos trabalhar em conjunto com a universidade por mais de 6 anos e coletamos e adaptamos e ajustamos um programa que mundialmente reconhecido da Harvard, da Universidade de Harvard, como sendo o melhor meio, a melhor ferramenta para desenvolver competitividade nas negociações. Bom, infelizmente, todo esse pacote pré-formatado de estudos de Harvard alcançou um grande público, alcança a maioria das negociações, mas temos algumas peculiaridades no caminho das pessoas que precisavam ser ajustadas. Então eu vou hoje mostrar para vocês, eu já distribuí o material impresso, eu vou distribuir as outras obras que faltam no final desse encontro, mas vou mostrar o melhor da negociação, o melhor de Harvard, e vamos dar um salto quântico no estudo das técnicas de negociação. Nós vamos mostrar e apresentar as mudanças recentes, com menos de 6 anos, nas condutas humanas de negociação complexa. E vamos esclarecer o que é negociação complexa. Nós também precisamos deixar registrado aqui, que esse conteúdo foi adaptado exclusivamente para essa metodologia de educação à distância e principalmente ajustado às pessoas que vêm participando do Programa de Desenvolvimento e Valorização do Empreendedorismo Feminino, frequentando essa sala de conferência todos os domingos. Já somos hoje o 5º domingo que nos encontramos. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer que o suporte de material passível de impressão está disponível e eu já enviei para algumas pessoas e mais tarde, no final dessa apresentação, farei a distribuição geral. O ajuste dessa pedagogia, desse material, iniciou-se em 1990 e ainda está em ajuste, ainda está em execução. O trabalho de produção de conteúdo não acaba nunca. É importante que a gente fique atento, porque todas as modificações a cada encontro que é feito são necessários fazer avanços, fazer ajustes no que nós vamos ouvir. Esses ajustes que vocês vão ver agora foram feitos há menos de 20 dias. Todas essas lâminas que eu estou passando com rapidez é porque fazem parte apenas do registro do documento, que já que isso é um estudo científico, ele está sendo publicado e a partir desse dia de hoje, os créditos das pessoas que participam conosco nessa sala vão estar figurando na produção. Caiu. Caiu, clica no Fale Aqui. Clica no Fale Aqui, caiu. Não? Então, dá uma atualização na página. Voltou. Gente, perdoe aí a falha técnica. Já fazem 2 dias, já faz 2 dias que a internet aqui onde eu estou, na cidade que eu estou, está com alguma dificuldade técnica que faz essas ocorrências. Então o que eu quero dizer é isso. Nós temos hoje o objetivo específico relacionado
a avançar nas questões que nós apresentamos até agora e principalmente mostrar aquilo que nós vamos ver nesse sumário que está aqui. Nós temos uma série de mensagens e um vídeo de abertura. Nós temos algumas lâminas que vão recapitular o que foi visto no encontro passado. Vamos ver o melhor de Harvard. Nós vamos trabalhar e mostrar uma matriz de negociação complexa, vamos trabalhar as etapas da negociação, vamos ver os elementos e etapas e vamos dar o salto quântico. O que eu quero dizer é, todas as pessoas que estão participando conosco e se registram aqui nessa sala vão figurar no documento final ou nos documentos científicos que nós publicamos e publicaremos ainda mais a partir de agora. Muito obrigado por isso. E dúvidas, por favor, podem registrar no espaço adequado aqui ao lado, que está no lado de vocês, que eu vou receber e faço questão de responder. Se desejarem, coloque aí o correio eletrônico, que fica mais fácil. Caso contrário, eu vou disponibilizar uma apostila com todas as dúvidas assim que ficar concluída. Bom, nós temos um pedido para as pessoas que fazem parte dessa rede de desenvolvimento. As pessoas precisam reconhecer-se. Um dos materiais que eu distribuí agora há pouco é um formulário que facilita o autoconhecimento. Você tem uma série de respostas, uma série de perguntas, tem um gabarito ao final e você pode responder esse formulário e vai conseguir identificar-se dentro daquela tipologia tradicional das pessoas que caracteriza os negociadores e negociadoras. Então eu peço também que vocês recordem sempre, decidir e negociar são atitudes que toda a gente faz diariamente. A cada instante nós temos que decidir, desde o momento, o melhor acomodação para sentar, o melhor momento para beber água, enfim. E negociar, nós negociamos a cada instante. Mas é problemática, a negociação tem alguns quesitos, e principalmente um dos quesitos interessantes que poucas pessoas dão valor ou apropriam-se dessa questão. Quase sempre nós pretendemos negociar e esperamos encontrar essa pessoa em um futuro não distante, tão próximo, não importa, mas nós nunca fazemos a negociação pensando só naquele momento. E essa conduta afeta a forma que nós negociamos. Para aclarar mais essa questão, de 100 entrevistas que nós fizemos com pessoas com essas expectativas, 72 delas, ou seja, 72%, diziam que se elas tivessem convicção de que não encontrariam mais aquelas pessoas com quem negociar, elas teriam condutas diferentes. Bom, além do que, outro requisito e outra lembrança é que cada um de nós tem uma forma de pensar que pode influenciar outra pessoa. E algumas questões relacionadas à nossa reputação influenciam a forma de conduzir com a outra pessoa a negociação. Bom, negociação complexa é toda negociação em que esses elementos estão colocados ao mesmo tempo. Então, via de regra, toda negociação é complexa, porque dificilmente nós vamos ter negociações onde esses elementos não estejam presentes. O grande dilema da negociação, e principalmente a maior dificuldade que nós encontramos quando fomos entrevistar e perceber, é que as pessoas sabem que a negociação é um caminho que pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Entretanto, precisa, para poder conseguir negociar com clareza, com assertividade, que é uma palavra importante para nós trabalharmos, nós precisamos criar valor para essas negociações, para esse momento. E criar valor tem que ter informações oferecidas.
E aí vem aquela questão, será eu quero vender um imóvel ou vender um carro? Estou precisando vender. É prudente numa negociação eu afirmar isso? Ó, eu tenho interesse em vender, eu quero vender e preciso mesmo vender. Será que a outra pessoa vai tirar proveito disso? Como é que é feito? Como é que é o resultado? Ao analisarmos as respostas e os resultados das negociações, nós percebemos que existem traços culturais. Algumas culturas aceitam mais e não tiram proveito daquela situação tanto quanto outras que são mais, vamos dizer assim, mais pragmáticas, mais oportunistas. Então, é importante. Esse dilema é o dilema que nós chamamos de dilema do negociador. Existem teorias e mecanismos na área da economia que permitem lidar com esse dilema. Mas, no momento, aqui no Brasil, nós temos algumas características e esse material foi ajustado para atender essas características da pessoa que vive no Brasil, da pessoa brasileira, feminina e que negocia para desenvolver o seu próprio empreendimento. A grande vantagem que existe em todo esse aspecto é que, e a grande possibilidade, é que nós podemos, de fato, prever o resultado de qualquer negociação, para evitar o desastre. Nós vamos prever esse resultado, analisando, fazendo alguns apontamentos. Nós também podemos prever o nosso resultado, ampliando as nossas competências e desenvolvendo habilidades, porque se nós somos capazes de nos reconhecer e nós somos competentes como pessoa negociadora, possivelmente o resultado positivo é sempre mais favorável, é sempre mais fácil de ser percebido. E é isso que nós vamos mostrar nas próximas lâminas, e principalmente ao longo dos 3 próximos encontros, que vão dar refinamento a esse conteúdo que nós estamos aqui. Bom, eu estou mostrando aqui, e quero pedir para vocês, isso faz parte da literatura que está aí. Existe uma contingência, um momento no mundo, que o mundo está vivendo, que nos induz a pensar que nós precisamos desenvolver algumas habilidades à frente de outros. Nós temos essa convicção e 99% das pessoas no mundo reconhece isso. Eu não preciso ser um excelente nadador, eu tenho que saber onde é que tem um barco que me leve ao outro lado da margem. É um momento que nós temos de grande fluxo de informação, grande produção de conteúdo e ainda por cima a maior velocidade todos os eventos. No corpo, no cabeçalho do documento que vocês receberam aí como autoconhecimento, está escrito lá: vivemos um momento que o mundo é povoado de gurus. Tem muitas pessoas que dizem, faça isso, não faça aquilo, e isso confunde, ajuda, atrapalha. Eu não sei ainda no equilíbrio das contas se é mais vantajoso ou não. O que eu posso afirmar para toda a gente é: conviver com falta de informação é mais fácil do que conviver com excesso. Em todos os momentos, especificamente nas negociações, acredite nesse enunciado. Observando a conduta humana e as capacidades de decidir e de negociar, quando as opções são muito variadas, quando você tem que explicar muito, isso é um dificultador no processo decisional e, portanto, um dificultador na questão da negociação. Bom, nós também estamos vivendo aqui, por isso que eu separei essa apresentação entre o momento onde eu vou relatar o melhor de Harvard, que foi tratado ao longo de muitos anos por cientistas de comportamento, e criar um método, e vou associar a isso o grande salto quântico, que é aquele momento que nos habilita a desenvolver uma conduta negocial
condizente com os novos momentos que o mundo vive. Nós vivemos hoje uma transição de um mundo fundamentado em fatos para um mundo de promessas. E isso já não é de hoje, já desde o século XIX, início do século XX. Mas hoje ainda está mais evidente. O que eu quero dizer é que nós precisamos desenvolver, além daquelas competências, vamos dizer, simbólico-analíticas, exatas, nós precisamos desenvolver uma competência ligada a relacionamentos. As 7 inteligências de Gardner, nós vamos falar num momento sobre isso, lá em outro encontro, e nós vamos poder conectar esses pontos. Hoje, mais do que nunca também, o item 3 mostra que nós vivemos debaixo de um princípio de interdependência. Isso é muito importante. No mundo moderno, nada acontece em grande escala se for conduzido por uma única pessoa. Essas pessoas e as negociações, elas têm que atender a esse quesito da interdependência. E um detalhe importante que eu quero enfatizar vou deixar o item 4 para vocês lerem no material e vou direto ao item 5. O único ponto, eu produzi esse livro, esse texto que vocês estão vendo aqui há alguns anos, eu dizia, tudo que existe entre as pessoas são os interesses e a comunicação. Certo? Eu agora ajustei essa frase, esse enunciado, para dizer, o único ponto que une mesmo as pessoas, os seres humanos, é a comunicação. Então, traduzindo, para que nós possamos negociar com grande possibilidade de sucesso, nós precisamos selecionar a informação útil e inútil, o que todo mundo quer, mas principalmente evitar mesmo o acesso a muita variedade de informação. E aí precisa entender que informação não é conhecimento. Nós precisamos reconhecer que a convivência está baseada na relação de diferença, pontos de vista distintos e do trabalho em time, em equipe e por aí vai. Nós temos que ter essa conduta e podemos ter essa conduta muito fortemente afirmada. E entender que o ponto que nos une, que une eu a essas 40 pessoas, a todo esse grupo humano que está aqui num domingo, já próximo das 21h50, é a comunicação. Nós temos um vídeo que fala sobre assertividade, mas eu vou deixar para transmitir esse vídeo logo após o conteúdo, por 2 razões. Primeiro, que não é tão relevante no momento que nós estamos. E segundo, que é um vídeo curtinho e está com a imagem, a edição não ficou boa, está com a imagem muito deturpada, muito distorcida. Vamos deixar ele para frente e vamos avançar aqui especificamente no melhor de Harvard. Harvard disse para nós, e deixou escrito, alguns estilos e algumas questões. E é importante eu frisar aqui que a interpretação e esses ajustes foram feitos em junho de 2002, especificamente para nós debatermos aqui. Então nós vamos ver tudo que Harvard diz que é necessário conhecer e vamos trabalhar essas questões ao máximo. Bom, Harvard e os estudiosos de Harvard, entre os quais eu me incluo, porque participei da produção desse material, diz que negociação competitiva, ela ocorre quando para cada ganho existe uma perda correspondente. Eu chamo isso de um jogo de soma zero. Para que um ganhe, a outra pessoa tem que ganhar. Eu quero afirmar para vocês 2 condutas além de avançar mais nisso aqui. Nós não vamos afirmar qual é a melhor estratégia nem a melhor tática. Nós vamos mostrar o que tem. E cada uma das pessoas que está conosco aqui vai escolher e vai se adaptar baseado naquela identificação do autoconhecimento, que foi o formulário para vocês, vai escolher aonde ela se sente mais confortável. Então, recapitulando. Negociação competitiva, todos os momentos em que para que um ganhe,
existe uma perda correspondente. É o jogo que eu chamo de soma zero. Vocês tentem lembrar onde é que vocês vivem isso no dia a dia. A negociação cooperativa é aquela em onde que uma pessoa oferece um ponto e ganha um, ganha o outro. Corresponde a ganhos mútuos. Talvez seja uma das estratégias e uma das táticas mais difíceis de executar, porque nós somos pessoas competitivas. Qualquer ser humano é mais competitivo do que o que aparenta ser. Mas essa é a característica do mundo moderno. Para negociar, crescer em rede, produzir resultados, nós precisamos mudar um pouco as nossas condutas. As negociações ocorrem sempre, segundo esse estudo, segundo esse material, esse manual que vocês receberam aí, ela ocorre por questões interdependentes. Não se consegue atingir plenamente um objetivo sem que haja uma ação ou decisão de outra pessoa ou de um grupo de pessoas. Nós não podemos achar, tem um episódio contado no Brasil muito seriamente, que diz assim: uma ocasião um técnico de futebol estava dando a preleção antes do jogo da seleção e disse: ó, gente, nós vamos fazer isso. Quando a bola bater no pé de vocês, citou o nome do jogador, você pega, avança, corre por aqui, corre por ali e chuta no gol, faz o gol. Aí o jogador olhou para o técnico e disse: bem, tá tudo bem, eu faço isso, mas você já avisou o goleiro que eu vou fazer o gol? Porque não é possível fazer algo pensando só sem a interdependência. Nós temos também as condições da negociação, elas podem ocorrer quando nós conseguimos desenvolver uma capacidade para perceber ganhos mútuos. Uma pessoa possui aquilo que é desejado por outra pessoa. Isso é uma negociação simples. Não há complexidade nesse episódio, mas é uma possibilidade que ocorre. E aí o outro passo foi o que nós chamamos de autoridade limitada. Todas as negociações, as interdependentes, as negociações competitivas, as negociações cooperativas, têm a visão e têm um entendimento que nenhuma parte pode dar ordem a outra parte. O que ocorre é sempre uma negociação, um acordo, um ajuste. Um oferece um incentivo e o outro oferece um resultado. Uma pessoa oferece ou eleva o custo do não acordo e a outra pessoa aceita fazer isso. As negociações tidas com autoridade ilimitada, elas nem no exército, nem nas forças armadas acontecem mais. Eles deixaram de acontecer, deixaram de ser previstas há mais de 30 anos. Bom, para fazer parte desse grupo que vai negociar e vai ser bem sucedido, nós precisamos ter competências em algumas questões. A competência é essencial para qualquer pessoa negociar e se arguir ou se arbitrar ou se colocar à disposição para dizer eu vou negociar em nome de alguém, é ser capaz de identificar problemas, pontos de negociação, percepções e emoções. Eu aqui fiz um exemplo simples com a questão do milho. O milho é um grão, é uma planta, é uma leguminosa, é um fruto. Para se negociar tem que definir. Se nós não concordarmos que o milho tem uma ou duas dessas características, nós não vamos ter meios, não vamos ter o que negociar, o tipo de transporte para o milho, o tipo de invase, nada disso. Então, traduzindo isso e trazendo para a nossa realidade, nós temos a seguinte colocação, a seguinte equação comportamental. Eu sei exatamente a característica daquilo que eu estou negociando? Sei? Ótimo. Então você aí pode, sabendo disso, negociar todos os aspectos, os envoltórios disso que você tem como fato, como constatação. Bom, existem alguns conceitos importantes que precisam, segundo o manual e segundo nós todos, as pessoas que me ouvem, eu mesmo, entendo que precisa ser assimilado e praticado, são alguns conceitos básicos. Um desses conceitos:
qualquer negociação tem uma estrutura básica fundamentada naquelas questões que se chamam báttina humana. Um diz respeito ao livro para um acordo, o outro é até que ponto você está querendo ser flexível. Tem um filme que nós colocamos à disposição na programação de hoje, durante o dia e de ontem, que fica também à disposição, que mostra a película Uma Linda Mulher, nos momentos, e a gente fez a ponte dessas questões no momento do diálogo que ocorre entre essa mulher e o ator que representa a pessoa com a qual ela negocia. Então, essas questões, esses conceitos básicos, não se consegue reter na nossa mente numa conversa de 40 minutos aqui na web. Por isso que nós disponibilizamos o material para vocês imprimirem, pelo menos a página que trata desse tema, e nós também fazemos o apoio, o suporte a essa produção de conhecimento por meio de filmes, por meio de didáticas. Nós selecionamos para esse programa de apoio e desenvolvimento do empreendedorismo 100 filmes para serem assistidos nessa sala, que vocês têm acesso a qualquer momento do dia. Ela só para entre 4 e 5 horas para manutenção. Aqui temos as questões. A Harvard recomenda algumas atitudes com relação à alternativa, com relação ao preço de reserva, e eu vou pedir para vocês consultarem isso no manual, no material que está impresso, ou que pode ser impresso aí por vocês. O que é importante entender, e tornando esse encontro mais prático e menos filosófico, é que existem etapas bem identificadas para as negociações. Gente, chegar a esse quadro aqui levou mais de 15 anos, parece brincadeira, mas para fazer um quadro desse, muitas pessoas se dedicaram mais de 15 anos. E descobriram que existem 4 etapas da negociação: preparação, criação de valor, distribuição de valor e negociação, né, implementação, e o acompanhamento para que aquela pessoa, para que aquele assunto negociado não se desgaste ao longo de um tempo muito curto. Então, no âmbito da preparação, são 10 elementos. Nós temos ali o contexto, os interesses, as opções, as alternativas. No campo das formas, nós temos todas essas que estão aqui, e tem palavras que podem parecer diferentes, mas elas são muito bem explicadas em alguns filmes que nós vamos ver. Negociação direta é aquela que eu faço, eu e você. Eu e vocês aqui. Algumas pessoas se perderam ao longo do caminho, nós temos 39, mas eu e vocês estamos fazendo uma negociação direta, apesar de não ter o diálogo, ser um monólogo. Segunda tipo de negociação, as negociações informais paralelas. São aquelas que eu peço para alguém dar o recado a outra pessoa que eu quero comprar um bem que ela tem. O diálogo entre pessoas que têm interesses comuns. A diretora da Mary Kay, quando se relaciona com as outras consultoras ou outras diretoras, ela se encontra esse aqui, no quadrado onde diz que são os stakeholders, né? O MSD, ela precisa negociar ali. Depois nós temos algumas condutas de fazer essa negociação. Cada uma dessas formas exige uma avaliação, uma distribuição de valor e um mecanismo. Metamediação, arbitragem, e aqui nós temos as renegociações que não vamos abordar, que é aquela da força policial. Então, temos 4 etapas da negociação. Temos aqui algumas abordagens com seus respectivos, com as suas respectivas condicionantes, e especificamente aquela de ganho mútuo, que a gente fala, a negociação ganha-ganha, elas precisam e só vão avançar com essa característica se elas estiverem exatamente capazes de transmitir essas sensações. Nós precisamos, nessas negociações, deixar evidente que nós temos muitas possibilidades de alcançar o meu interesse junto com o seu. Isso precisa ficar evidente. Eu não posso
não devo e não vou ser reconhecido como promotor de uma abordagem de ganhos mútuos se eu não deixar isso bem evidenciado no momento que eu estou abrindo a minha negociação. Em seguida a esse momento, aqui está uma sequência de atitudes hierárquicas. Na sequência desse atendimento, nós vamos criar e manter um relacionamento entre as partes que estão na negociação. Mas é um foco de interesse e não de posição. Eu quero muito manter meu relacionamento com você, mas assegurando a minha assertividade, assegurando a proteção aos meus interesses. Eu não vou me posicionar de maneira a confrontar. Bom, o que eu quero avançar um pouco mais nessa lâmina é dizer o seguinte: o foco na posição, como é que define, como é que difere isso? O foco na posição é aquele momento que muitas das pessoas que eu tenho convivido aqui no Brasil conseguem fazer. Eu quero ter 70% de ganho, eu quero ter isso, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. O foco no interesse não deixa clara essa posição. Eu quero ter uma participação nos resultados. Nós vamos fazer essa participação em outra etapa da negociação. Compreender as diferenças? Penso que sim, porque está bem fácil de nós compreendermos e aplicarmos essas condutas. Bom, o que é uma conduta muito fácil? Gente, focar no interesse é muito simples. Se eu digo assim, eu só vou apresentar meu programa de domingo se eu tiver 50 pessoas na sala. Se eu não tiver 50 pessoas na sala, esquece, eu não vou fazer. Então, se não chegou, não precisa nem discutir. Agora, não, eu tenho interesse em participar e apresentar o programa. Qual é a minha conduta nesse caso? Eu tenho que fazer o melhor, me dedicar a estudar, comunicar isso a quem quer que seja capaz de ter um computador, de ter acesso à rede mundial de computadores, e assim eu vou me colocar negociando cada estágio do meu momento para alcançar o meu resultado. Focar no interesse numa negociação é muito simples. A consultora Mary Kay, se comprar com um tal X, com um tal volume, ela tem possibilidade de aplicar um preço de venda e ganhar tanto. Isso não é fácil. Eu quero ver você negociar para atrair mais pessoas para esse negócio. É isso que nós estamos tratando também nesse encontro. A abordagem convencional é simples, é dessa maneira. A abordagem de relacionamento prioriza alcançar e mantém, acima de tudo, o relacionamento entre as partes. E a sensibilidade cultural é essa que vocês, eu penso pelo que eu ouço e pelo que eu observo na conduta e no trabalho das pessoas que fazem a Mary Kay, que vendem cosméticos, que dirigem a estrutura comercial, está mais nessa linha aqui da sensibilidade cultural. Ela é uma estratégia que precisa se gastar tempo para preparar, para conhecer sinais, estilos, símbolos de outras partes, enfim. Pensem sempre que o interesse é simples e eu creio que vocês não negociam no interesse. Bom, aqui é um caso interessante. Nós temos os estágios do processo de negociação baseado naquela questão dos princípios. Quem participou conosco em alguns encontros anteriores, nós percebe que nós trabalhamos valores e princípios. O que eu quero definir para vocês aqui é o seguinte: se gastar tempo preparando a nossa abordagem, os nossos conhecimentos, as nossas sugestões de alternativas de ganho mútuo, você reduz o tempo de negociação em mais de 25%. Você vai gastar 70% de todo o pensamento da negociação, de tempo, 70% do tempo, vai gastar na preparação. Em compensação, você vai conseguir superar as outras questões sempre com muito mais rapidez. 23% no mínimo. Então, o que eu quero enfatizar no que diz respeito à preparação é que nós não precisamos ficar falando
e descrevendo aqui muitas horas sobre a importância. Agora, já no que diz respeito a valores, nós podemos até pensar um pouco mais, porque tem sido pouco comum ainda as pessoas distribuírem valor, né? Escolher, ajudar outras que estão negociando a descobrir e escolher caminhos. O que eu ouço acompanhando aí as pessoas que fazem apresentação de negócios é que parece uma barreira. Nós sabemos que o negócio que vocês executam é o melhor negócio disponível no momento, pelo menos aqui no Brasil. Agora, como fazer isso? Como distribuir esse valor? Como ajudar essas pessoas a entender, as pessoas que estão realmente e que precisam dessa opção, entenderem isso? Precisamos desenvolver confiança, precisamos que a pessoa que apresenta o argumento se coloque como uma parte confiável e assim sucessivamente. Então, para atender às necessidades de um grupo grande de pessoas que trabalham hoje e precisam distribuir valor, essa é a conduta. A outra conduta e a outra preocupação que nós devemos agarrar-se nela é a questão do contexto. Tá? O melhor canal de cooperação, o menor canal de negociação, o melhor caminho precisa ser observado. Então, na análise do contexto que nós podemos incluir o tempo lá na preparação para analisar o contexto. O que significa isso? Significa dizer que eu, num velório, por exemplo, eu não devo, né, falar sobre uma banda de rock, a menos que o velório seja de um roqueiro. É isso que eu quero pedir para vocês. Pensem que a preparação antecipa o resultado, a capacidade de distribuir valores consolida o auditório, permite que você reúna num ambiente ou junto de mais pessoas aquelas de interesses comum. E eu quero avançar um pouco nessa questão de interesses. Quando eu digo lá atrás, em algum momento eu devo ter dito, eu escrevi até sobre isso, tudo que existe entre as pessoas são os seus interesses, né, e as suas e a comunicação. Né? Interesse, na verdade, não é aquele no sentido pejorativo que nós usamos aqui ou em outro lugar. Interesseiro, fulano é interesseiro. Interesses são preocupações, desejos, receios, temores das partes. Tudo que existe, eu tirei a palavra interesse, que eu usei em outro idioma, para poder contextualizar a realidade brasileira. Se eu sair por aí dizendo, tudo que existe entre eu e a Fabi, não conheço, mas tudo que existe entre eu e a Gretchen, a Jailma, é o interesse e a comunicação. As pessoas vão achar, mas o que é isso? Então, o que eu quero é a minha preocupação com vocês todas, de ajudar, de contribuir. Tenho receios de não falar uma linguagem capaz de ser captada. Tem uma série de motivações e de estímulos para cada dia me colocar mais e mais aplicando, ou me dedicando mais a essa situação. Por quê? Porque com isso eu quero criar um ambiente comum para nós. Eu me coloco aqui à disposição de dizer, mande para mim suas dúvidas, escreva aqui do lado, eu vou procurar responder o quanto antes. Se não conseguir contato direto, se vocês não quiserem, eu vou publicar um resumo daquilo que nós vimos. Enfim, é essa questão que esclarece bem a palavra interesse. Compreendem? Ficou claro? Para não ficar um tema muito puxado, uma palavra difícil de lidar com. Bom, nós temos, segundo alguns autores, em 1994, o Fischer e outros que fazem parte desse grupo de pensadores, identificou 4 obstáculos que diminui a criação de multiplicidade de ações. Primeiro, julgamento prematuro. Fernando, que é o professor que está aqui vos falando, nossa, como é que ele é? O que ele tem? Eu acho que ele é baixinho, eu acho que ele é altão, eu acho que ele não se cuida bem. Então, e aí você espera me encontrar.
Dia desse, eu conversando com uma pessoa que não havia me conhecido ainda, pessoalmente, ela disse: nossa, eu pensava que você era moreno, pensava que você era assim, que era assado, ela nunca havia me visto, uma professora. E aí ela fez aquele julgamento prematuro, e isso com certeza prejudicaria e prejudicou a que ela pudesse ter comigo uma negociação um pouco melhor do que o que estava ocorrendo. Outro julgamento, outra situação importante que limita as nossas capacidades é o entendimento que existe uma resposta única. Tem pessoas que dizem, não, é verdade ou não é verdade. Mas e o cinza no meio do caminho? E os tons que ainda não se completaram? Ah, mas a verdade não tem meia verdade. Não, não tem meia verdade, não tem mulher mais ou menos grávida. Tem uma série de não tem respostas únicas. Mas, no mínimo, nós, quando ouvimos uma situação como essa, precisa voltar lá naquele entendimento, naquela dedicação ao tempo, de observar e tentar ver se nós não estamos fazendo, ou procurando uma resposta única, onde pode ter mais de uma. Eu brinco sempre que contabilidade é uma ciência muito interessante. De acordo com o resultado que o nosso cliente quer, eu não sou contabilista, mas o 2 e 2 pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5. Então são os esoterismos da negociação. A pressuposição de que existe um bolo fixo. E outra questão importante é, não, resolver o problema que é deles, é só deles. E na verdade não é. O problema na inter-relação que vocês desenvolvem com as suas consultoras, as suas diretoras, o problema de uma é o problema de todas. Então, essa é a premissa que nós temos que partir. Relacionamento, nós não vamos falar muito sobre isso, porque é uma parte que está preparado um material específico para trabalhar a assertividade sozinha, com relacionamento e alternativas. Mas fica aqui a mensagem dizendo o seguinte: relacionamento só é prudente e só é avaliável, não sei nem se essa palavra existe no português, se ele puder ser lidar com aquilo que ocorreu durante a negociação e depois da negociação. Não deve haver o sentido de que um perdeu para o outro ganhar. Bom, vamos avançar um pouco mais, ainda em Harvard, e mostrar o seguinte: o tempo é uma variável estratégica, tal como o preço. O tempo, o dimensionamento do tempo, quanto tempo que a gente vai se preparar para a negociação, para negociar, o tempo que cada uma das partes tem, isso é um julgamento que cada pessoa que negocia terá que fazer. É o castigo da decisão e o castigo de mensurar variáveis estratégicas tais como o tempo. Nós vamos, existem políticas, existem programas de gerenciamento de tempo, que eu penso que muitas de vocês já participaram de algum, e eu tenho ouvido falar disso, mas continue estudando, continue avaliando e considere sempre, se você quiser obter um resultado negocial ou comportamental em 15 dias, leve 30 pensando como fazer. E depois vá lá e faça em 10 minutos ou 10 dias. Bom, aqui nós temos todas essas conversas, todas essas atitudes, todos esses itens da negociação. Uma negociação envolve aqueles elementos, aqueles conceitos, aquelas 4 etapas, mas na verdade ela tem uma variável muito maior. Nós vamos nos focar aqui aos elementos e às etapas da negociação, relacionando cada uma delas com o tempo e com onde cada elemento é mais utilizado. Então isso aqui é importante, eu vou me dedicar a dar uma aclarada ao máximo nesse ponto. Nós estamos nesse horário. Nossa, temos quase muito pouco tempo. Na preparação, nós avaliamos o contexto, os interesses, as opções, as vantagens. Imagine você que na fase da preparação estão presentes todos os elementos do contexto negocial, exceto a legitimidade e os padrões.
Por quê? Legitimidade e padrão tem a ver com valor e com monitoramento. O que eu quero dizer é que 70% do tempo que nós gastamos na preparação vai ser distribuído entre essas condutas, entre o estudo dessas áreas. Gente, se vocês puderem e acharem interessante, imprimam essa tabelinha e carreguem na carteira. E todas as vezes que sair de casa, olhem para esse quadro. Aqui tem o resumo de 25 anos de estudo de técnicas e elementos de negociação. Então, tudo isso que está aqui está no material que vocês receberam e que vão receber ainda, aquelas pessoas que não receberam, e isso finaliza, ou pelo menos encerra, nesse momento, a questão do melhor que Harvard nos deixa. Harvard nos deixa aquela tabela que é a sintetização, aquele quadro, a sintetização de tudo que acontece. Mas aquilo mostrou-se insuficiente para produzir resultado face ao tempo que nós precisamos produzir, face à necessidade de competir no mundo moderno, enfim, frente a uma série de questões. Por isso, o professor Dalpiero, que sou eu, Fernando, mais 2 ou 3 professores, uma professora chamada Carmen e mais uma outra que muito assertiva, resolvemos dar sugestões baseado naquilo de um salto quântico, de uma questão quase que esotérica para poder alcançar resultados. E aí nós vamos ver o que representa esse salto quântico. Bom, nós trabalhamos em alguma etapa e dividimos em etapas. Nós pegamos a primeira etapa do autodesenvolvimento. E eu quero registrar para vocês que cada pessoa tem um mapa de realidade e ela responde a esse mapa da realidade. O que eu quero afirmar? Aquela história da professora que me imaginava um cidadão moreno, de outras características, de outro biotipo, se alguém dissesse para ela que eu poderia ser branco, transparente, baixo, mas ela possivelmente teria, não, eu acho que ele é assim. Não existe meio de mudar essa realidade, esse mapa de realidade, até que vocês sentem para negociar. Então, o grande salto quântico, entendo que as pessoas têm um mapa da realidade, ela só responde a esse. Segundo, na mesma linha do mapa da realidade, esse mapa de realidade é produzido na nossa mente, é um implante que colocado na nossa mente, baseado em experiências e não em vivências. Experiências, minha gente, por favor, é um farol que ilumina o passado. E nós vivemos e vamos viver no futuro. A primeira atitude da pessoa que vai negociar com muito mais habilidade do que tem hoje, é ser capaz de compreender essas duas atitudes, essas duas situações e procurar pular por cima dela. Vamos à questão 2, que diz o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ficou tudo com 1. Bom, eu vou voltar. Tá aqui. Ainda no autodesenvolvimento, as pessoas compreendem com muita clareza que é diferente a intenção que uma mensagem traz e a forma como nós transmitimos. Possivelmente, na minha mente, eu vou dar um exemplo só para aclarar isso. Na minha mente, eu tenho consciência de que essa exposição que eu estou fazendo aqui, poxa, está simples, está fácil, está muito boa, e que eu estou apresentando da melhor maneira que qualquer pessoa pode compreender. Mas a maioria daquelas que vão ouvir, vão dizer, puxa vida, mas o negócio está confuso, não é bem assim, porque existe uma ecologia, um sistema que é diferente, que a intenção que eu levo na mensagem não se repercute ou não se manifesta na forma como eu me expresso. E encurtar essa distância é a nossa grande atitude de progresso. Nós precisamos estudar, encontrar maneiras de simplificar as nossas exposições ao máximo.
Isso está na página 10 dessa obra que vocês estão recebendo aí logo em seguida. O salto quântico também diz respeito àquela conduta. Compartilhe objetivos. E aí, esses objetivos, principalmente objetivos de grande alcance mundial, grande alcance para a humanidade. E você vai ter positivamente várias mentes trabalhando com você. Outra questão, no item 2, o salto quântico para melhor negociar, você escolha sempre o campo e o terreno para onde você vai negociar. E eu botei aqui brincando com as palavras para ficar mais claro. O frio, o calor, a sombra ou a luz é que faz a diferença. É que vai permitir você ficar mais à vontade ou menos à vontade. Se as pessoas gostam de negociar à tarde, à noite, use esse espaço. Cada um de nós é o que nós chamamos de ritmo biológico. Você tem que escolher qual é o campo que você quer para ficar mais à vontade nele. Segunda e terceira questão. Analise sempre o que você oferece e o caminho que você vai fazer para entregar o que você oferece. Aquilo que você oferece é execuível? E como vai fazer chegar àquela pessoa que você está se acertando, está negociando, aquilo que você oferece? Não entenda isso como um produto, entenda isso como, se você oferece carinho, você é execuível oferecer carinho? Qual é o caminho que você vai usar para oferecer o carinho a quem você negociou algum espaço com essa pessoa? Mais do que isso, e já na beira do quinto item, seja líder. Ofereça o que quer que seja com integridade, coragem e humanidade. E liderar, gente, é exatamente isso. Ao contrário, ou pelo menos completando os conhecimentos que nós temos de liderança, eu posso afirmar para cada uma das pessoas que estão aqui. Liderar significa agir com integridade, coragem e humanidade. E mais adiante nós vamos verificar o seguinte: tenha método, imponha-se a si entendimento, compreensão, crie sua cadeia de suporte. O filme que nós apresentamos hoje na parte da tarde, chamado Pequeno Príncipe, mostra no momento lúdico a importância do método, a importância do entendimento, da compreensão. Faz parte da nossa programação daqueles 100 filmes que nós dissemos e afirmamos e estamos colocando à disposição de vocês. Bom, aqui essa transparência possivelmente está aí apagada, porque eu quero mesmo que vocês recorram lá ao material para estudar isso. Os seus propósitos, para você desenvolver o seu autoconhecimento, você leva anos. Não é possível, não se pode exigir de nenhuma pessoa que tenha convicção do que quer na vida, se ela não tiver percorrido, estudado, analisado durante muito tempo. Mais do que isso, nós temos aqui 3 condutas que derivam dos seus propósitos, como é o enfoque, como é a atitude, como é o poder, que você gasta 80% para pensar do tempo de sua vida para pensar nisso, gasta 15% da sua vida para fazer acordos que vão ao encontro dos seus propósitos e gasta só 5% para fechar esses acordos. Na prática, significa dizer, eu passo a minha vida desenvolvendo meus propósitos, pensando o que eu quero, gasto 15% do tempo da minha vida só para fazer o acordo, para comunicar esse propósito, e mais 5% para tirar o proveito desses meus propósitos. Nós podemos voltar a esse tema. Eu gostaria que vocês também se focassem nos livros que receberam, que vão receber, e depois voltássemos a essa questão. Já são 22h30, eu não gostaria de passar tanto, mas infelizmente é um conteúdo que eu gosto muito e eu aqui estou menos... Estou até ficando chateado de passar do tempo. Bom, para fechar esse salto quântico, nós precisamos e temos que ter uma atitude importante. Temos que provar para nós mesmos, milhares de vezes, que nós podemos lidar com a rejeição. E aí, gente, pelo amor de Deus, lidar com a rejeição não é sobreviver à rejeição.
é lidar com ela. Essas palavras têm vida, se nós cortássemos, sairia sangue. Então, é preciso perspicácia para não misturar as palavras. É um paradoxo isso que nós vamos ver aqui. As pessoas que quase nunca contribuem para crescer nos negócios são aquelas que estão sempre falando. As pessoas que mais contribuem para crescer o desenvolvimento humano, para fazer o bem para a humanidade, são pessoas como vocês, 30 que estão aqui, ouvindo, debatendo no momento oportuno, e assim se aplica a quase todas as ocorrências das nossas vidas. Isso é contraditório, certo? É aquelas que ouvem e falam quando estão convictas. E isso não quer dizer ser lerda, ser lenta, ser mais cuidadosa. Quer dizer, sim, ter essa competência, que é uma competência importantíssima no mundo de hoje. Gente, as pessoas no Brasil me assustam muitas vezes, porque elas ainda não entenderam, pelo menos aquelas que eu tenho conversado, que precisam sacrificar recompensas de curto prazo para receber sucesso por longos prazos. Nós não podemos pensar em fazer uma pós-graduação ou fazer aqui em 2 ou 3 aulas ou 3 encontros de 1 hora e pouco cada um, entender que vamos sair daqui extremamente competentes para negociar. Precisamos voltar mais, precisamos de mais dedicação. Uma outra qualidade do salto quântico que vai mudar a nossa vida, divirta-se enquanto negocia. Isso não é sarcasmo, não é sarcasmo. É apreciar o caminho da decisão e da negociação. É entender que aquilo ali não é uma espada que vai nos decapitar se o resultado não for aquele que foi planejado no momento que foi planejado. E mais do que isso, para uma boa negociação, nós temos que descobrir os decisores ocultos. Pode ser o namorado, a namorada, o marido, a mulher. Diz o ditado popular que por trás de um grande homem sempre tem uma mulher maior ainda. E assim acontece em todas as questões da vida. Entendo também o seguinte: para cada hora consumida em preparação, representa 23% menos em tempo para concluir uma negociação. Eu poderia até dizer para vocês o seguinte: se nós planejamos chegar daqui a 10 anos a ter 1 milhão na conta bancária, se você gastar 1 hora por dia, para cada hora por dia, para cada hora que você gastar focado nisso, vai representar, em vez de 10 anos, menos tempo e menos tempo. Isso é importante demais. Bom, uma outra questão que é de suma importância para nossas vidas é conhecer a forma de ver as possibilidades. Jamais tenta alterar as possibilidades diretamente. Tem um vídeo do Silvio Santos, que nós assistimos exaustivamente nesses últimos dias, e ele fala sobre a concorrência entre as outras emissoras de televisão e a Rede Globo. Ele reconhece lá que diz: espera aí, dificilmente nós vamos conseguir superar a Rede Globo. Ele usa até uma expressão interessante: a Rede Globo é um muro. Então, nós podemos superar, sim, mas a análise da conjuntura, do contexto, pode exigir que a gente tenha outras condutas. Bom, uma questão do preparo. Gente, todas as negociações, tudo na vida nós precisamos estar preparados. As pessoas precisam estar cada vez mais preparadas. E na abertura de negociações, nós precisamos criar associações simples, fácil entendimento. Porque essa associação de fácil entendimento abre as portas e ela facilita com que a pessoa se contextualize dentro daquilo ali. De acordo? Bom, se nós estivermos negociando com pessoas das quais a gente sabe menos do que devia, saia pela tangente, como nós dizemos. Use evasivas. Adie a negociação. Se você já não tem tempo, não tem meios para adiar, considere a possibilidade de participar
mas com perguntas abertas, deixando que, se tiver que sair um acordo, que saia porque a pessoa que está do outro lado se propõe a fazer. Agora, um detalhe: 63% das negociações iniciadas e que geraram acordos positivos, elas se desfazem em menos de 30, 40, no máximo 90 dias. Traduzindo isso para uma atitude cotidiana. Negociar com pessoa que eu não conheço, não sei como é que é, eu posso obter dela um acordo, mas depois, como eu não usei todos os argumentos, nem os técnicos, nem os quânticos, essa pessoa vai fazer a famosa desistência. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é um exemplo clássico de que até a lei prevê que a pessoa possa se arrepender. Tá? E eu quero, já a caminho de encerrar, dizer o seguinte: nunca transforme eventos externos em significados internos. Um evento externo, eu, Fernando, me tirou cabelos, alterou a minha estrutura fonética. No entanto, eu estou aqui para falar para vocês. Não me furto, não me nego, produzi muito durante o tempo que eu estava cuidando desse evento externo. A mesma coisa, quando a pessoa diz que não quer me entender, não quer me ouvir, eu não entendo que ela não gosta de mim, eu entendo que ela não quer fazer isso naquele momento. Não internalize perda. Fique pronta para outra, sempre ativa e corrigindo eventuais falhas que por acaso tenham acontecido. E um detalhe, uma mensagem interessante que eu quero que vocês registrem. Da mesma maneira que o espinho protege a rosa, a flor, são as dificuldades e os fracassos que protegem nossos negócios. Nunca compare seu sucesso com outras pessoas. Compare com você mesmo, sempre entre você. E considere essa possibilidade de você entender que são os espinhos que fazem que protegem os nossos negócios. As pessoas costumam me dizer aqui no Brasil que todo mundo é substituível. A gente saiu fulano, eu vou às vezes fazer uma aula, fazer uma análise de um comportamento empresarial, e a pessoa me diz: não, você pode dizer quem é que tem que sair, que eu demito. A pessoa, qualquer um é substituível. Eu digo: não é assim. Quem é que substitui hoje o Mozart, o Beethoven, o Leonardo da Vinci? Existe? Não existe. Então, essas pessoas precisam compreender essa faceta da humanidade. Nunca lamente, condene ou gagueje, fale mal das pessoas com quem você trabalha. Procure se livrar daqueles modelos que falharam e, principalmente, tenha na mesa, na sua cabeça, o seguinte pensamento: e de todas essas atitudes, de todas essas características que nós ainda vamos falar nos próximos encontros, se vocês me permitirem, e eu vou ficar muito grato por isso, são centenas de habilidades que existem para poder chegar a resultados. Nós temos apenas 2 tipos de pessoas negociadoras. Uma é aquela que alcança o que quer, e a outra é aquela que vence a outra, que entra na negociação para vencer. Vocês conseguem estabelecer essa diferença entre uma pessoa que alcança o que quer numa negociação e aquela que vence a outra? Eu penso que, até pela similaridade das palavras, ou pela analogia que se faz, não é tão simples. Mas eu vou dar uma ajuda e vocês vão me ajudar a refazer isso ao longo do tempo. Se você viver a vida dedicada a vencer outras pessoas, gente, com esse conteúdo todo que vocês receberam, com essa dedicação que vocês estão recebendo das diretoras que patrocinam essa sala, a minha dedicação e o meu interesse que eu tenho de falar para vocês, com certeza, se vocês se dedicarem a vencer, você vai ter ferramentas e instrumentos que vai permitir que você consiga muitas vitórias. Mas pode chegar ao fim desse monte de vitórias, dessa quantidade enorme, e dizer: puxa vida, não consegui o que eu queria. Por quê? Porque a vida é diferente, ela exige que a gente tenha a vida dedicada a alcançar o que a gente quer e não a vencer.
Gente, o que que a Cidinha, o que que a Marta, a Lindaura, a Lúcia, a Odete, a Miriam, aqui nós temos a Socorro, nós temos a Thaís, o que é realmente que você quer? É esse o foco do nosso esforço. E aí você vai negociar, argumentar, vai desenvolver suas competências e não vai se importar se eventualmente você perder uma negociação. Isso é até irrelevante. Certo? Gente, o vídeo eu vou deixar transmitindo depois que vocês saírem, eu vou enviar para todas as pessoas que estão aqui na sala, o material didático, e vou pedir que vocês debrucem-se em cima dessas 8 horas que nós passamos juntos, para tentar chegar a entender isso, a responder essas questões que estão colocadas aí. Né? Você reconhece que esteve presente nessas 8 horas tratando desses temas? É sim ou não? Isso é para você, não é para mim. E quais os pontos integradores que você consegue conectar de maneira que tire o máximo dessa metodologia? Procure respostas. Se eu quero novamente enfatizar, se por acaso o resultado obtido, ou que vocês perceberam que não foi, ainda não chegamos ao momento ideal, eu estou à disposição para colocar mais e mais e melhorar, fazer um esforço ao máximo para melhorar a minha maneira de apresentar o tema. Certo? Eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, nós chegamos ao final com alguns minutos de atraso. Eu peço perdão, peço desculpas, mas o tema me atrai, eu penso que você fiz o máximo de esforço para que vocês se sentissem à vontade. E quero pedir ainda, gente, nós vivemos um mundo no qual nós precisamos ampliar a capacidade de competir, de gerar bem-estar. Portanto, nós temos espaço nessa sala, nós temos um trabalho dedicado a todas vocês. Tragam as pessoas para cá, usem esse espaço como ferramenta, como momento de integração entre vocês. Essa sala fica ligada 20 horas por dia, tem uma programação de filmes, o chat também fica disponível. Vocês podem usar aqui para se comunicar entre vocês, podem usar para todo tipo de matéria, de produção científica, de produção de integração. O nosso próximo encontro vai tratar de pontos de conflito nas negociações e na família. Nós vamos tratar dos impactos do conflito e nós vamos aplicar como as negociações podem lidar com a regra de ouro que vocês têm com esse nome e que na verdade é a conduta, a evolução da conduta humana. Gente, eu peço para vocês desculpas pelo atraso e mais uma vez eu agradeço muito pelo fato de me permitir produzir, de distribuir o material, de falar para vocês. Não tenho palavras para agradecer o que vocês me propiciam todos os domingos. Eu fico ansioso para chegar o domingo e poder falar com todas vocês. Muito obrigado. Eu vou passar para a professora Miriam e ela deve encerrar. Enquanto isso, eu vou mandando o material para vocês. Um abraço, boa noite. Mais uma vez, fiquei muito agradecido e muito feliz. Tira o material da tela, se puder. Olá, meninas, voltei. Alguém perguntou sobre a agenda. Todos os domingos, às 21h30, é a orientação com o professor Fernando. E nós temos aqui durante a semana, vou tentar ver se vai entrar. Acho que o professor está mandando material, talvez não vai entrar a agenda da semana, mas de domingo, aliás, de segunda a quinta,